Amém? Eu já quero chamar o doutor Osmar. Não sei se ele vai fazer aqui em cima, vai fazer lá embaixo. Em cima hoje? Ele gosta de ficar embaixo, né? Pertinho de vocês. Amém? Já está com o microfone? Está funcionando o microfone já? Som. Gente, então eu quero que você receba o doutor Osmar. Glorifique o Senhor. Amém? É do Joel? É do Fernando. Pela vida dele, pela disposição. Amém? Gente, já recebi presente. Boa noite. Bom. Deixa eu me localizar aqui. Peraí, 1, 2, 3. Contem comigo. 1, 2, 3. Bom estar com vocês. Estou ali. Ótimo. Bom estar com vocês. A gente de quando em quando aparece, mas é sempre uma alegria rever os amigos tão bem recebidos, né? Pastor Joel. O pastor Joel, toda vez que eu vou falar, eu conto da história, né? Que a ligação que a gente tem é uma ligação muito mais simbiótica, né? Porque quando muito de vocês não era nascido, o pai dele me batizou em 1973. Pensa numa coisa dessa, né? E então a gente acaba tendo, mesmo que ele não saiba, né? A gente acaba tendo essa ligação meio de alma também por conta disso, porque Pastor Hélio foi uma figura muito importante na minha vida, num momento que eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, ele já tinha paciência. Bom, mas nós aqui estamos para bater esse papo, e a proposta hoje, deixa eu ligar aqui, a gente estava ali num ajuste. Deixa eu fazer, a primeira vez que eu vou começar a fazer propaganda de mim mesmo, mas a propaganda de mim mesmo é fácil, a coisa que eu mais gosto de fazer é a mentoria. Então, outro dia alguém disse assim, que ia entrar no Ministério da Conversa, e eu gostei, e eu acho que agora eu já estou no Ministério da Conversa, então o meu negócio é conversar. Então, de tudo que a gente faz é mentoria, e o meu trabalho tem sido basicamente com empresários, falando com empresários, trabalhando com empresários, entendendo empresários e viabilizando o projeto de empresários, né? Então, se vocês quiserem uma hora tomar um café e conversar, é comigo mesmo, Ministério da Conversa, tá certo? A nossa agenda de hoje, eu sei que a nossa agenda de hoje é networking, relacionamento. Vocês já começaram fazendo isso, né? De acordo com o Nivaldo que está aqui, se você não deu 8 abraços ainda, você não chegou ainda no nível adequado de ocitocina. Então é bom dar 8 abraços, que é nessa composição que a gente vai. Então, o encontro de empresários é bom para a gente acertar isso daí. A segunda, por que eu quis ficar aqui embaixo? Eu quis ficar aqui embaixo para ficar perto do coração de vocês, porque a ideia é fazer disso uma reflexão. A nossa conversa hoje é uma reflexão. Eu não quero que ela seja uma conversa que tenha um direcionamento daqui para lá. Deixa eu dizer para vocês. Não quero dizer nada para vocês. Eu quero, de fato, é conversar com vocês. Por isso que eu coloquei aquela xícara de café lá. Daqui a pouco você vai ver, vai ter até café. E além do que nós vamos falar para empresários, isso aqui também não é para empresários. Isso daqui é para a vida. Porque vocês sabem que empresário, de fato, ele não existe, né? Não sei se vocês já sabem disso, né? Às vezes eu gosto de inglês, porque em inglês tem uns termos que são mais legais. Em inglês, quando você fala assim, qual é o seu cargo lá? Você fala assim, qual é o teu job role? E role em inglês é papel. Papel no sentido de representação. Ou seja, qual é o papel que você representa? Então, profissional, de fato, é um papel que você representa. Então, por isso que eu digo que essa conversa nossa é também um conceito para a vida. E nós vamos falar na realidade, o nosso título, ele de fato são 2 assuntos, ou se brincar são 3. Se a gente olhar ali, são 2 ou 3 assuntos. Nós vamos falar de ressignificação empresarial, que nós já falamos que não é só empresarial, e nós vamos falar de metanoia na estratégia de crescimento. Mas como é que você fala de metanoia na estratégia de crescimento sem falar do que é metanoia? Então nós vamos ter que falar de ressignificação, nós vamos falar de metanoia e nós vamos falar de crescimento. E você que veio aqui hoje, e vai ter um brinde.
Então vocês ficam atentos aí que vai ter um brinde. Você tem que ficar atento na hora certa do brinde para vocês, porque se eu chamar aí não tem brinde, tá bom? E se vocês quiserem, porque hoje o grupo está bem intimista, se vocês quiserem perguntar, pode, tá? Eu estou de boa aqui. Vamos começar falando de uma questão macroeconômica. Como que nós estamos hoje? Porque para falar de momento empresarial, a gente tem que falar de macroeconomia. Vamos fazer o seguinte, já que nós estamos também intimistas, eu posso começar a fazer pergunta, porque quando tem bastante gente não dá. O que vocês estão achando do momento? O que vocês estão achando? Um de cada vez, vai. O que vocês estão achando do momento? Está legal? Está assim, tranquilo? Seguro? Como é que está? Não. Um ali fez que não. Está seguro, para frente, nós sabemos o que nós queremos. Aê! Nós sabemos o que nós queremos. É assim que nós estamos? Não. Eu tive pesquisando para vir falar com vocês e eu achei essa aqui a melhor definição. As expectativas macroeconômicas para os próximos 3 anos, indicam um cenário de crescimento moderado, isso aqui é importante, viu gente? Com desafios inflacionários e ajustes nas políticas monetárias, exigindo cautela e adaptação das estratégias empresariais. Ou seja, esse mar não está liso. Ele está bom, mas ele requer atenção. E talvez essa seja um momento da gente fazer um resumo. E eu busquei uma palavra-chave para resumir. E a palavra-chave que eu achei foi insegurança. Mas tem uma palavra que eu acho que vem antes de insegurança. Qual seria, na opinião de vocês? Antes de insegurança, qual seria a palavra que viria? Medo. Alguém falou medo? Medo foi uma palavra boa. Medo é uma palavra boa. Ó, segura aí o medo. Que tal incerteza? Quem vota em incerteza? Veja, é assim que nós estamos hoje. Então hoje nós vivemos, mas é uma situação que nos deixa... Fiquem comigo nisso, porque eu acho que a essência da nossa conversa parte desse sentimento, de como nós estamos nos sentindo. E eu espero que nós, ao sairmos daqui, estejamos nos sentindo de outro jeito. Vamos ver. Esse tema não é novo. E eu vou contar uma história para vocês. Teve um rapaz, mais ou menos no 1º século, que ele já começou a falar que esses pensamentos assim a gente precisava olhar com calma para ele. E no ano de 57, diz que foi no ano de 57 depois de Cristo, ele escreveu um texto a respeito desse assunto. Vamos ler o texto? Vocês leem o texto comigo, tá bom? Para vocês participarem, para ficar legal. Vamos lá. Vocês nunca viram esse texto, né? Nunca? Então vamos lá. 1, 2, 3... Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar como a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaram do texto? Sim. Já sabe quem foi que escreveu? Esse é um dos textos que a gente mais gosta. Só que eu acho que a gente lê ele muito rápido. E eu queria ler mais lento com vocês, tá bom? Mais lento. Vamos ler mais lento. Olha a primeira parte que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que eu quero dizer é que no ano 57, eles tinham uma situação que alguém olhava e já precisava de um alerta. Ó, não se amolde, não pegue. E veja só que esse negócio tem uma fala por trás. Não se amoldem. É você que tem que não se amoldar. Isso é uma palavra quase que imperativa. Não se amoldem. Estão comigo? Quer ver a outra? Mas transforme-se. Faça o que mais? Pela renovação da sua mente. Renovar é fazer novo. Não é trocar, não é fazer de novo, é fazer novo, é você pegar e fazer novo. Vamos lá? Para que você, esse texto ele é profundo. E aí você vai ser capaz de experimentar e comprovar
Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Esse texto, quando lido assim, ele ganha uma outra conotação. Agora, esse texto feito em 57 está fora de contexto? Não. Deixa eu dizer para você por quê. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação absolutamente caótica do ponto de vista de comunicação e de comportamento. Quer ver? Nós estamos vivendo a primeira coisa com um monte de geração que não se fala mais. Eu digo para você o que está acontecendo. Eu sou da geração Baby Boomer. Os Baby Boomers é até 1964, 65, antes, né? Eu sou dessa geração. A próxima geração, ela demorava 20 anos para ter uma outra geração. Hoje, você não tem mais isso. As gerações, hoje, em menos de 5 anos, dizem 7. Você tem uma outra geração. Hoje nós estamos na geração chamada Alfa. E todas essas gerações convivem com diferentes valores. Então, hoje, o mundo está caótico, do ponto de vista de comunicação. E aí que aconteceu uma coisa legal, que nós não vamos falar, não vem ao caso, que nós encontramos um ponto comum da comunicação. Qual foi o ponto comum da comunicação? Foi a internet. Então, na internet, a gente faz de conta que se comunica, mas a gente não se comunica, a gente mente para todo mundo. Inclusive, na internet, vocês têm que ver como eu sou muito mais bonito na internet, ó, tranquilo. E é assim que a gente faz, né? Como eu sou mais esperto e tal, e é isso que a gente faz. E uma outra coisa estamos vivendo uma era que a gente não percebe, que é a era da comunicação. A gente deixou de falar de tecnologia da informação para começar a falar de inteligência artificial. E aqui eu preciso fazer um spoiler. Conto uma história para vocês. No começo do ano passado, a gente começou a escrever um livro chamado Data Fluency, que falava a respeito de ferramentas de dados. E nós estamos escrevendo esse livro, e quando chegou no terceiro quartil do ano passado, nós tivemos que reescrever o livro, porque no começo do ano alguém tinha lançado um negócio chamado ChatGPT, que em 6 meses mudou todo o contexto da forma como se processava dados. Então esse livro sai agora em agosto, com um capítulo, o maior capítulo desse livro acabou sendo o capítulo da inteligência artificial, que acabou com a nossa argumentação, tudo que a gente falava de fluência de dados, a inteligência artificial acabou. Mas isso é bom. Agora veja, como é que você vive no mundo desse? Como é que você vive no mundo desse? Você como empresário dentro de um mundo caótico desse? Quando eu falei das gerações, é porque, não sei se vocês sabem, mas tem empresas que não empregam a geração milênio. Tem empresa que não quer empregar a geração tal, porque eles têm valores que não se adequam aos valores daquela empresa, então eles não contratam. Então hoje nós estamos vivendo essa situação paradoxal entre o avanço tecnológico e as restrições que a gente tem. E aí, quando a gente trata da questão da ressignificação empresarial, eu gostei muito disso daí, até publiquei no Instagram, que diz assim: insanidade é você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar que dê resultado diferente. Então a melhor coisa que você faz é vir na reunião do CRI para conversar e entender como é que você pode fazer as coisas diferentes de uma forma diferente. Então é aqui que a gente vai falar a respeito disso. Essa renovação é contínua, mas com uma outra perspectiva. Então fiquem comigo. Veja só, nós precisamos então pensar em fazer coisas diferentes, mas com uma perspectiva diferente. E, por favor, não entenda que isso daqui é uma pregação, porque isso aqui não é bem uma pregação, é uma reflexão empresarial. Só que empresa está dentro desse contexto espiritual, porque nós não temos duas formas de fazer isso, nós só temos uma forma de fazer isso. E aí, quando nós falamos de metanoia, nós temos que começar a aprender o que é metanoia, porque nós falamos de ressignificação, agora vamos falar de metanoia. Para falar de metanoia, nós precisamos entender a metanoia no seu aspecto mais prático. E eu quero falar de metanoia a partir de um texto bíblico.
Eu vou contar uma história para vocês. Eu gosto de contar história, eu sou um contador de história. Tinha uns caras que Deus tinha prometido para eles umas terras. E aí chegou numa hora que eles chegaram na beirada da terra e eles falaram, agora é hora de conquistar a terra. Tá bom? Estão comigo? Todo mundo está comigo? Aí o líder falou assim, olha, nós vamos ter que conquistar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 12 pessoas aqui, vamos mandar para dar uma olhada na terra. Vocês vão lá dar uma olhada na terra, finge de morto, espia, depois você volta aqui e fala para mim o que vocês acharam da terra. E eles foram, os 10 foram. Eu sei que vocês conhecem essa história. Precisa... Mas é bom, sabe por que é bom refazer ela com outra perspectiva? Porque você vai descobrir que nós agimos iguaizinhos a esses caras aí. Você quer ver? Você quer ver só que coisa legal? Aí eles foram e voltaram. Quando voltaram, eles falaram assim, nós vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. O que eles tinham? Eles tinham uma situação, que era uma situação, a terra era boa, estava tudo certo, só que tinha uns caras lá, que os caras eram muito grandes, e a hora que eles olharam, eles falaram assim, olha que coisa interessante, hein? Quando eu olhei para aquele pessoal, eu parecia, ele falou, não fui eu, nós parecíamos gafanhoto, e eles também achavam que nós parecíamos gafanhoto. Você acha que ele perguntou isso para o cara? Ô, escuta, você acha que eu pareço gafanhoto? Você acha que ele perguntou? Não. Mas qual que era a impressão? Qual que era a leitura que ele tinha dele mesmo? Que o outro estava vendo ele como o quê? Gafanhoto. Então ele se via como gafanhoto e achava que todo mundo via ele como gafanhoto. Portanto, ele andava como um. E ele se comportava como um gafanhoto. Essa daí é a síntese do que o modelo mental que você tem, da crença que você tem, é assim que você se comporta, é assim que você faz negócio, é com esse sentimento. Você quer ver que coisa interessante? Aí uns outros caras que estavam lá disseram assim, não, peraí, aí não. Tinham 2 que discordaram, e eles disseram assim, aí o Josué e o outro diz assim, eu vou ter que ler o texto todo, porque o texto tem um contexto, tá bom? Então tenham paciência. Dentre que havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita, a terra que percorremos em missão é excelente. Agora eles não falaram assim, veja bem, essa terra que a gente viu é legal. Não foi isso que eles falaram. O que eles fizeram? Eles rasgaram as roupas e disseram assim, sei lá o que disseram, essa terra é boa, por que é que nós não vamos lá? E falou assim, se o Senhor se agrada de nós, Ele vai nos dar essa terra. Era uma outra leitura, era uma outra perspectiva. Então você tinha 2 grupos que tinham ido para o mesmo lugar, visto as mesmas coisas, e um falou uma coisa e o outro falou outra coisa radicalmente diferente. E uns falaram assim, nós fomos lá e a gente se parece gafanhoto, eles também acham que nós somos gafanhoto. E o outro dizia, de jeito nenhum, nós vamos lá, vamos pegar esses caras. Eu não quero perguntar para você hoje, que time você está. Se você está no time do gafanhoto, ou se você está rasgando as vestes. Mas talvez seja uma boa hora da gente começar a pensar, porque são 2 perspectivas completamente diferentes. E o que fazia essas 2 perspectivas serem diferentes, era essa frase aqui, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Eu acho, meus irmãos, que começam nessa conversa de empresário nossa, a gente começa a pensar em metanoia por aqui. E a metanoia que a gente gosta muito de falar, e na conversa que eu tive com o meu amigo Fernando, foi uma conversa muito boa, porque o dia que ele falou sobre o tema metanoia, eu falei, esse é o tema, gente. Por que, gente, esse é o tema? Porque é o tema que começa as nossas vidas, é na metanoia. Foi por isso que eu falei que a metanoia não é empresarial, a metanoia é pessoal. E ali diz assim, a metanoia em qualquer contexto, a essência da metanoia
é a transformação interior que resulta numa mudança significativa na maneira como alguém vê e interage com o mundo. Vamos fazer de novo por partes, vamos. Então a metanoia é a transformação interior que resulta numa mudança significativa na maneira como alguém vê e interage com o mundo. Então, quando nós estamos falando, eu não sei qual foi os estudos, as pregações de metanoia, mas a metanoia, se você sentou aqui, escutou uma pregação de metanoia, foi embora e voltou hoje igualzinho, você precisa voltar para o estudo da metanoia, você está aqui na recuperação. Por quê? Você, ao perceber isso, você tem que tomar uma decisão de mudar, porque metanoia, essa transformação, primeiro começa onde? No seu interior, começa dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você e promover uma mudança. E a partir daí, a forma como você vai ver o mundo muda, e a forma como você interage com o mundo muda também. Muda também. E é isso que nós estamos buscando hoje nos empresários, porque se nós formos buscar todo mundo vai pensar igual, está tudo ruim. Ou não, porque veja só, essa história da insegurança, isso é um fato, mas onde existe uma crise, existe uma oportunidade, depende do que você está vendo. Você é o espia que viu o gafanhoto ou que viu a terra? Essa é uma pergunta interessante. Então a metanoia, e vocês vão se cansar de ver isso aqui, alguns aqui já viram 3, 4 vezes, mas vão se cansar, mas vão ver de novo. Para você promover uma metanoia, você tem que fazer um encontro, um acerto com a sua própria história, com o seu interior, você com você mesmo. Você tem que olhar para dentro de você e dizer assim, por que é que eu penso desse jeito, por que é que eu ajo desse jeito? E o slide que vocês vão ficar muito cheios de ver é esse aqui. Esse slide aqui está famoso. Mas esses slides, e o Nivaldo é especialista nesses slides, tá? O Nivaldo ali, ó. Faz assim, Nivaldo, para o pessoal te ver. Esse é o Nivaldo. Por quê? Eu quando eu nasço de um jeito. Eu nasço com uma personalidade. E o mundo me molda em outra personalidade. E hoje, o que eu sou... O que aqueles espias era o resultado das experiências deles. E a primeira coisa que eu tenho que mudar é essa história, essa experiência, quem eu sou. Agora, quem eu sou, eu posso mudar. Eu não preciso ficar carregando essa história do quem eu sou. Eu não preciso. Gente, as piores coisas da vida é a gente ficar carregando história que você não precisa carregar. Naqueles casamentos que o marido fala assim, nossa, você é igualzinho a sua mãe. E a esposa ainda acha que fez uma grande coisa, ainda é igualzinha a mãe. Não, por quê? Por que você tem que parecer com a sua mãe? Ué, você é igualzinho ao seu pai. É, lógico, puxei meu pai. Puxou o seu pai o quê, rapaz? Seja você. Seja você. Construa a sua vida. Porque as experiências que eles passaram não reproduzem em você. E também, que nós estamos falando de metanoia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, mas gente, eu queria que nós entendêssemos isso, e vou repetir uma coisa para vocês, porque eu vou fazer um spoiler número 2 daqui a pouco. Esse assunto aqui é o assunto mais importante da vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, porque se nós não pegarmos a nossa história e não ressignificarmos, nós não vamos conseguir ter sucesso na vida. Nós temos que ressignificar, nós temos que dar um jeito nela, tá? Então, as nossas experiências, você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso agora, você pode olhar para você e dizer assim, aquelas experiências, aquelas palavras que falaram a meu respeito, você não vai dar nada, você não vai conseguir, você é assim mesmo, você é burro, você é azarado, você é não sei o quê, essas palavras você não precisa carregar, os traumas que você teve, você não tem mais, e tem uma série de coisas, eu não vou fazer pregação, mas tem uma série de coisas. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, em 2 Coríntios está dizendo isso, nova criatura é, as antigas coisas passaram e tudo se fez novo. Então, faça um encontro, faça uma metanoia com a sua história. O spoiler número 2 é porque esse assunto é tão importante, eu estou lançando um infoproduto agora, daqui a pouco, chamado Dare to be your best self.
diz assim: ouse ser o melhor que você pode ser. Você sabe por quê? Para você ser o melhor que você pode ser, você tem que ousar. Você não vai ser o melhor do que você pode ser, assim, olhando para o mundo, ó vida, ó céu, ó dia. Não, você tem que ousar, você tem que decidir, você tem que intencionalmente dizer assim: eu vou virar esse jogo, eu vou virar esse jogo. Isso faz parte dessa noite aqui. Não importa o que está acontecendo, nós vamos ver que daqui a pouco que não importa o que está acontecendo fora, porque importa o que está acontecendo dentro de nós. E quanto mais tranquilo dentro de mim eu estiver, mais proveito eu tiro do que está acontecendo do lado de fora. Porque enquanto todo mundo está no caos do lado de fora, se eu tiver tranquilidade, eu tiro proveito. Tem um provérbio que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Já ouviram? Todo mundo já ouviu. Então tá bom. A renovação da mente. Vamos ler esse texto também. Vocês viram que eu peguei a história do Josué e do Caleb para falar aqui hoje. Porque aqui tem uma outra coisa, que talvez hoje vocês, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo é jovem, hoje vocês não vão precisar disso daqui, mas daqui a pouco vocês vão precisar. Aquela história que eu comecei contando, ela continua aqui. Por quê? Um dia depois, no outro capítulo, Josué diz assim, ó: há 45 anos atrás, Moisés falou isso, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou aqui, hoje com 85 anos. E hoje ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. O que eu quero dizer com isso, gente? Você tem uma pessoa que há 45 anos atrás dizia assim: deixa que eu vou lá dar uns cascudos nesse pessoal, a gente vai pegar a terra. Passaram-se 45 anos. E ele disse assim: hoje eu tenho o mesmo vigor que eu tinha naquela época, pode me mandar para a guerra que eu vou. E eu vou lá ainda e pego esse negócio. 45 anos depois, eu posso fazer a conta, vamos fazer a conta? A expectativa de vida naquela época era mais ou menos 110, 120 anos. Então me ajude aí, quem é bom de matemática aí, por favor. Se ele estava com 85 anos, quantos anos ele tinha? Em valores proporcionais a hoje. Vamos, gente, me ajudem. Vocês entenderam a proporcionalidade? Estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Todo mundo aqui? Ó, lá vivia 110, 120. Hoje a gente vive 75, 80. É a média. Não estou dizendo, vai morrer com mais, mas 80. Então, naquela época era 110, 120, hoje é 80. Se ele estava com 85 no 120, quanto que é para 80? 60. Então ele era um senhor com 60 anos, dizendo assim: ó, escuta, eu estou com 60 anos e deixa que eu vou lá dar uns cascudos nele, pode deixar. Eu estou preparando um texto que daqui a pouco eu vou soltar e que vai chamar assim: não se morra. Não se morra, porque hoje a gente se morre. Aliás, a gente está se morrendo com 40 e poucos anos. Tem gente com 40 e poucos anos se morrendo. Chega, tem gente com menos do que isso já se morrendo. Como que pode, gente? Como é que pode? É por isso que essa palestra de hoje, falando de ressignificação, é isso. A gente tem que começar a pensar se é isso mesmo que a gente quer. Que legado que eu quero deixar? O que é que eu quero deixar de exemplo? E aí a minha pergunta é: se você está se morrendo, por que é? Por falta de perspectiva? Ô gente, se isso daqui não fizer sentido, vocês falam para mim que eu vou mais rápido, tá? Está faltando disposição? Está faltando ousadia? Ou está faltando conhecimento? Se isso daqui fosse uma prova, qual que você riscaria? Aqui não tem nenhuma das alternativas e não tem todas as alternativas acima. Mas tem alguém aqui que riscaria todas as alternativas acima? Falta perspectiva, falta disposição, falta ousadia, falta conhecimento. É uma dessas ou todas as alternativas? Todas? Todas. Tem mais? Quem dá mais? Quem vai em duas alternativas? Pô, gente, duas alternativas, alguém? Não, vocês são bons para chuchu. Quando na vida faltam alternativas, porque nós falamos de ressignificação.
Quando na vida falta alternativa, a melhor coisa que a gente faz é parar e dar 2 passos atrás. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas se você está dizendo, hoje eu estou sem alternativa, para, respira, dá 2 passos atrás e começa a tentar ver a partir de outra perspectiva. E eu estou dizendo isso para vocês e não pense que eu não faço isso. Aliás, eu faço isso com mais frequência do que vocês estão pensando. Porque na vida, a correção de rota é uma coisa importante. E nós estamos falando que nós estamos na época da inteligência artificial. Nessa época, a vida é muito mais rápida. E a gente precisa corrigir com muito mais frequência. Então, se você está nessa situação, e eu gosto daquela figura, porque aquela figura me mostra alguém que descobriu um negócio chamado perspectiva. Perspectiva é a capacidade que você tem de ampliar o teu ponto de análise, o teu ponto de visão. Porque muitas das vezes nós não sabemos o que nós queremos porque a nossa perspectiva está muito fechada. E muitas das vezes nós estamos perdidos porque a gente só tem aquele ponto de análise ali. A gente não sabe o que fazer com ele. Então, a primeira teoria da teoria é a perspectiva. Falta ousadia? Deixa eu contar uma história para você. Nós falamos aqui do medo. Assumir que a gente está com medo já é uma demonstração de coragem. Quando você diz assim, eu estou com medo. Para você dizer que está com medo, ou você está com muito medo, ou você tem muita coragem. Mas com o tempo eu aprendi que uma dose pequena de medo não faz mal, mas uma dose grande de medo pode ter outras origens. E deixa eu falar para vocês um dos versículos prediletos meu, e aí quem sabe ele vira o versículo predileto seu. Leia esse versículo comigo. Por vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente vocês terem medo. Todas as vezes que eu tenho medo, mas medo que eu digo é medo, tem um espírito de medo agindo em mim. E esse espírito de medo não pode mais agir em mim, porque eu não posso mais ter medo. Por que eu não posso mais ter medo? Paulo um dia escreveu e disse assim, hoje eu não vivo mais, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, agora eu não estou mais sozinho. Mas por que eu estou falando isso para vocês, numa reunião de empresários? Porque, gente, lá na sua empresa, você tem que dizer para Deus que aquela empresa é dele também, é ele que toca aquilo ali. Então aquele não é um problema seu, aquele ali é um problema dele. A menos que você tenha feito aquilo por conta e risco. Aí esse problema é de quem? Seu. Daqui a pouco nós vamos falar disso, tá bom? Mas fala assim, você não tem um espírito de temor para você estar de novo com esse medo, mas você tem um espírito de adoção. Ao invés de você ter medo, você tem que sentir o amor de Deus na sua vida. Você tem que sentir Deus te abraçando. E ele fala, e é esse espírito pelo qual clama Abba. Abba é o termo carinhoso de pai. Então é um pai abraçando um filho. Então você tem que se sentir assim. Você não pode se sentir desamparado, jamais. Esse sentimento não é um sentimento de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aquele outro texto é somente para concluir, que fala, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Tudo bem até aqui? Vocês estão cansados? Não? Vocês são legais, vocês são bem legais, eu gostei de vocês. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Se nós estamos falando de metanoia, qual o exemplo bíblico de chamada a metanoia mais contundente que você conhece? Agora, se vocês não responderem, eu não vou continuar. Então é melhor vocês responderem logo, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Abraão. Vai, fala outro. Davi. Fala outro. Moisés. Paulo. Fala outro. Mateus. Pedro. Jó.
Querem saber o meu? Querem saber o meu? O meu vocês já vão saber, porque o meu eu repito toda vez. Nicodemos. Nicodemos era um cara legal. Parecia com a gente. A Bíblia diz que Nicodemos era uma autoridade. E o que ele era? Autoridade. Ele era empresário. Não, ele não era empresário não, tá? Ele era um homem do Sinédrio. Então ele era uma autoridade, mas ele era um empresário, ele era o cara. E ele foi falar com Jesus e fez uma introdução bonita. E Jesus falou assim para ele: ó, negão, sabe? Não falou, ó, negão, né? Daqui na linguagem de hoje, né? NVI. Melhor você nascer de novo. Pensa num negócio desse. Ou seja, tudo que você acabou de falar, é melhor você nascer de novo. Gente, eu estou falando assim com tranquilidade, mas é isso que eu acho que é o ponto que eu queria chegar aqui hoje. Eu não conheço vocês, a maioria de vocês. Eu não sei quão graduado vocês são. Mas a Bíblia diz assim: nasça de novo. E aí ele quis argumentar. Aí Jesus falou para ele: olha, eu vou explicar uma coisa para você. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não vai entender essa história de reino. Por que eu falo que esse é um dos eventos mais contundentes de metanoia? Porque Jesus zerou o conhecimento dele, zerou. Falou para ele assim, ó, a razão pela qual te chamam de doutor, não me interessa. Nasça de novo. Pensa num negócio desse. Você acabou de fazer um pós-doutorado. Depois de ter defendido a tese, escrito a tese, com aquelas regras da ABNT, que eu não sei vocês, mas eu nunca sei como que escreve aquilo. E você vai falar para alguém fala assim, aqui você não vale de nada. Pensa. E Jesus falou assim, não, nasce de novo. Se você quer ver o reino, nasce de novo. E agora então nós vamos falar de metanoia na estratégia de crescimento. Porque nós falamos até agora de quê? De ressignificação. Nós falamos de metanoia. E agora nós vamos falar da metanoia na estratégia do crescimento. E para falar da metanoia na estratégia do crescimento, vocês precisam zerar o conhecimento. Tem uma funçãozinha em TI que chama Reset Clear. Já ouviu falar Reset Clear? Ou seja, o Michael falou que ele fez assim, né? Ficou tudo contente, porque esse daí é aqueles caras do mainframe, sabe os dinossauros? Reset Clear é quando você zera tudo. Zera tudo. Então vamos zerar. Vamos zerar e vamos começar de novo. Para você crescer o seu negócio, a primeira coisa que você tem que ter, e muitos que estão junto comigo já sabem disso, mas eu não vou abrir mão desses conceitos, porque são conceitos fundamentados. A primeira coisa que você tem que ter para a sua empresa dar certo é ressignificando e agora metanoia para crescer. Se você quer crescer, a primeira coisa que você tem que ter é uma visão. Se você não tiver uma visão, eu sei o que você está pensando, mas peraí, eu já tenho meu negócio. Tá bom, mas esse negócio seu é fruto de uma visão que nasceu, que ardeu dentro de você, e você vive aquilo ali, ou era uma oportunidade que você achou, falou assim, eu preciso fazer isso aqui porque eu não vou mais trabalhar para aquele cara, então eu vou sair e vou fazer esse negócio aqui. Se for isso daí, você tem a oportunidade hoje de nascer de novo. A liderança começa com uma visão. A gente poderia ficar falando aqui de visão um bom tempo, nós não vamos ficar falando aqui um bom tempo, mas você precisa ter uma visão para você se relacionar com Deus. Quando nós vamos para Provérbios, Provérbio 16 diz assim, ó, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem do Senhor. Aí muito de nós diz assim, mas está vendo? Olha o que diz lá em Provérbios 16, que as respostas vêm do Senhor, mas o provérbio diz o seguinte, ao homem pertence o quê? Os planos. Você tem que ter um plano, você tem que ter alguma coisa, e eu peguei aqui para a gente fazer, eu peguei 2 outras versões, eu gosto daquela do meio, as pessoas podem fazer seus planos, mas o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Vamos ficar nisso daí um pouquinho.
Gente, a sequência da vida, do crescimento, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de ressignificação, nós estamos falando de metanoia para o crescimento. Você quer crescer o seu negócio? Comece o seu negócio no lugar certo. O negócio no lugar certo é o seguinte: você faça uns planos e fala assim para Deus: Deus, ó aqui, ó, o que o senhor achou? O que o senhor acha desse business plan? Daqui a pouco nós vamos falar disso, tá bom? O que o senhor acha? E a resposta vem do Senhor. Ah, mas Deus vai falar? Ó, se Deus não está falando com você, vamos começar de novo. Porque de alguma forma você vai perceber a direção de Deus naquele negócio. De alguma forma. De alguma forma. Essa experiência eu quero compartilhar com vocês. Porque é esse negócio que vai dar certo. É essa paz, no entendimento, na resposta de Deus que vai fazer com que você continue esse negócio. E isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Essa percepção de alinhamento traz segurança. A pergunta: qual a visão que você apresentou para Deus? Vamos fazer aqui uma perguntinha. Vocês têm feito isso de verdade ou não? Ou vocês estão olhando e falando assim, não sei do que você está falando? Vocês têm feito um planinho escrito e falado para Deus: Deus, ó, está aqui os meus planos. Todo mundo que fica comigo sabe que eu gosto muito desse texto do Hagai. Planeje algo tão grande que você estará fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Eu gosto demais disso daí. Porque quando você vai a Deus com um plano, é importante que você tenha um plano que seja realmente muito agressivo. Porque é por aí que nós começamos a montar. E aí nós vamos fazer um brinde. Cadê o brinde? Cadê o brinde? Eu falei que ia ter brinde. Chega aqui. Não, pode vir aqui. Esse aqui é meu. Quer fazer? Quer fazer o brinde? Chama o brinde. Não, é que nós trouxemos um brinde para vocês. Tá bom? Quem quer o brinde? Oh! Que bom. Quem quer o brinde, gente? Aí, uma salva de palmas para ela. Parabéns. Como é seu nome? Carol. Parabéns para a Carol. O que a Carol fez de diferente? Será que tem uma lição? Todos nós queríamos... O brinde é bonito, hein? Quero falar não, mas o brinde é bonito. Todos nós queríamos o brinde, né? Essa para a gente começar a pensar, se não é mais ou menos assim que a gente está se relacionando com os nossos planos, com os nossos relacionamentos com Deus. Nós queremos. Mas tem um negócio que vai além disso. Qual foi o versículo que nós lemos? Ele fala assim, que Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de quê? Aê, olha lá. O espírito de ousadia. Ousadia. Ela corria o risco dela vir aqui e a gente falar assim, não, mas nós não vamos dar para você. Ela corria, não corria? Mas o que ela fez? Ela disse, eu quero, e ousou. Às vezes dá certo. Na maioria das vezes dá certo. E a parte do que nós queremos falar hoje com vocês é isso, é sair a ressignificação, para com esse pensamento que a gente tinha e vamos para cima. Você quer ver? Quando a gente está falando de perspectiva, deixa eu contar uma coisa para vocês, de visão. Nós estamos falando de visão e buscar a visão. Eu não achei aquele que tem o Rzinho, eu não achei de uma forma que eu pudesse colocar aqui. Mas eu peguei esse logo, que é o logo do CRI também, tá certo? Todo mundo se lembra desse logo ou do logo com o Rzinho, não se lembra? Depois que a Lagoinha teve aquela reestruturação, uma coisa muito importante que a gente poderia falar um dia a respeito da saída do Márcio Valadão
da linha de frente, que é uma coisa muito emblemática do ponto de vista empresarial, muito interessante. Alguém chegou e disse assim: a partir de agora, essa é a Lagoinha. Que Lagoinha que é essa? O que aconteceu? Na opinião de vocês, o que aconteceu? Ajuda aí. O que aconteceu com a visão da Lagoinha? Ampliou. A vida é essa. Essa é a vida. Quando você tem uma visão e você comunica, você como líder tem uma visão e você, só que a visão não pode ser daqui para lá, tem que ser uma visão daqui. Quando aquilo está dentro de você e você comunica, o que acontece? Você amplia a perspectiva, não sua, porque a sua já está ampliada, mas de todo mundo que está perto de você. Foi isso que aconteceu. O que está acontecendo com a igreja da Lagoinha hoje, e eu não estou aqui defendendo, nem fazendo propaganda, mas é somente reconhecendo uma estratégia de um líder visionário. E olha, quando ele disse assim, a Lagoinha a partir de hoje é global, todo mundo concordou com ele, certo? Não, teve um monte de gente contra. Isso daí é normal em todo lugar, mas olha, um dia eu voltei do Rio de Janeiro, me lembro disso há muitos anos atrás, e eu encontrei ainda, o Rolim Amaro era vivo. Líder não foi feito amado, foi feito para ser respeitado. Então, se você é líder, você pode amar, mas não, se você quer ser amado, bajulado, é político, é outro departamento. Então, você como empresário, se você quer crescer, você tem que entender o seguinte: qual é a minha visão? E a visão não é com licença, por favor. Com licença, por favor, que eu preciso chegar lá, que essa é a minha visão. Você acha que o mundo está sendo tratado assim? Não, não. Nós poderíamos dar outros exemplos aqui de liderança. Nós não estamos falando de outros exemplos de liderança, mas se vocês se lembram, vocês que são daqui da turma que lê a Bíblia, tinha um rapaz chamado Neemias, que um dia ele teve uma visão da reconstrução dos muros. Quando ele chegou lá, ele falou assim para todo mundo: olha, pessoal, nós chegamos aqui que não vamos reconstruir os muros, dá licença, quem quiser ajudar. Foi assim que aconteceu? Não, tinha uns caras lá que era contra, um tal de Sabalaque, não era? E Tobias, o que ele fez? Põe as coisas dele no caminhão, joga a mudança dele no lixo. Não foi isso que foi? Só que não tinha caminhão, mas que jogou a mudança dele fora, jogou. E disse assim para todo mundo: a partir de agora, quem for vai com a espada numa mão e a ferramenta na outra. Aí quiseram conversar com ele, ele falou assim: opa, eu não posso conversar com vocês me desculpem, mas agora eu estou busy. Não foi isso? Que tipo de empresário a gente quer ser? Essa é a visão do crescimento. Então, a ampliação da perspectiva. Agora a pergunta: a ampliação da perspectiva, a visão, ela é uma revelação? Ela é uma inspiração? Ela é um insight? Ela é um ato de empreendedorismo? Eu não sei. Você precisava que eu ia responder, né? Não sei. Faço a menor ideia, mas uma coisa eu sei: você vai saber, quando você colocar diante de Deus, falar assim: Deus, o que o senhor acha? Eu estou com esses planos aqui, o que o senhor acha? Vou contar uma coisa para vocês, e não digo, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, e não é receita, mas uma coisa eu sei: quando você vira para o lado certo, e aquele lado certo é o lado de Deus, é o lado certo, daqui a pouco você vai ver que tem um monte de gente junto com você ali, fazendo aquele negócio acontecer. Você percebe isso, você percebe a aglutinação, você percebe, você sente, você vê a coisa funcionando. Pode deixar tocar. Então isso aqui é muito importante, que a visão. Aí fala assim: mas isso daí é muito espiritual. Não existe espiritual nesse negócio, não existe secular nesse negócio. A gente não tem duas vidas, você não tem vida espiritual e vida secular, você só tem vida. E sua vida deve ser espiritual, porque então a hora que você sai daqui, você é secular, a hora que você entra aqui, você é... Não tem isso. Importante: se você é líder, comunique sua visão. Tem gente que não é muito favorável à missão, visão, valores na empresa. Eu sou totalmente favorável. Se aquilo é o que você acredita, coloque, porque as pessoas têm que saber o que você está pensando. É assim que você faz a empresa, é assim que você faz a sua empresa crescer. Segunda coisa: plano de negócios. A maioria dos brasileiros começa um negócio
e não tem a menor ideia do que é um plano de negócio. Começa, mas começa de qualquer jeito. Gente, você tem grandes possibilidades disso não dar certo, porque é preciso que você tenha um plano de negócios, para você poder se estruturar, para você poder se organizar. E você quer ver que coisa engraçada? Jesus falou assim, ó, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que é isso daí, hein? Planejamento. Olha, Jesus estava contando isso no ano 30 da era cristã. No ano 30, nós estamos no ano de 2024 e a gente insiste de começar um negócio sem ter um planejamento mínimo. E ele ainda contou uma outra história. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar. Ou seja, o que é isso? Planejamento e avaliação de recursos. Não é só planejamento, é planejamento e avaliação de recursos. Como é que eu vou fazer isso? Então nós falamos a primeira coisa, que você precisa ter uma visão. A segunda coisa que você precisa ter é um plano de negócio. Você precisa ter essas duas coisas se você quiser crescer. E depois, a última, nós já estamos indo já para a gente ir tomar um cafezinho, o tripé do crescimento. Você vai ver que o tripé tem 4 partes, mas é tripé, tá? Qual que é o tripé do crescimento? O tripé do crescimento, e veja, fiquem comigo aqui. Nós falamos da inteligência artificial, da era da comunicação, as coisas mudaram. E elas mudaram significativamente. Hoje, se você tem um business, o seu business hoje ele é muito mais dependente de um ente chamado marketing. Mas deixa eu contar uma história, que isso daqui é o desabafo de um senhor que fez marketing no ano de 2003. Nós desaprendemos a fazer marketing. Isso daqui é importante para você que tem empresa, tá? Muito importante. Nós desaprendemos a fazer marketing. O que a gente faz hoje é publicidade e a gente chama de marketing. Isso não é marketing. Marketing é uma outra coisa que nós vamos falar um pouco dele agora. E você poucas vezes vai ouvir sobre isso numa palestra. Primeiro, a definição de um produto normalmente vem do marketing. O que é um produto? Um produto pode não ser um insight que você como empreendedor teve. Você como empreendedor, você teve um insight de um bem que o cliente pode comprar. O marketing vai transformar aquilo em um produto que seja vendável. E o marketing compõe carteiras de produtos, que esse é o seu portfólio. Então, quando nós falamos lá atrás de qual é o seu plano de negócio, você tem que saber, primeira coisa do plano de negócio, qual é o seu produto. O que é que você vai vender? Porque se você não souber o que você vai vender, você também não vai saber para quem você vai vender. Então, o marketing faz isso, ele faz qual é o portfólio, qual é a segmentação, quais são as linhas de fraquezas e fortalezas da sua empresa e define qual é o perfil do cliente que vai buscar e define qual é o preço. Ó, isso aqui é muito importante. Normalmente é assim que funciona. Tem mais coisa que o marketing faz, eu estou colocando só as principais. Isso é marketing. E você precisa começar a pensar marketing a partir de hoje. Por quê? Daqui a pouco, nós vamos desenhar as peças de comunicação. Eu falei que tem 4 partes, porque aquela parte de comunicação, eu não considero como sendo um ente separado, mas como sendo uma parte inerente do marketing. O marketing tem 2 partes importantes. Um é o marketing estratégia e o outro é o marketing comunicação. Uma vez que eu fiz isso, eu vou comunicar. Agora vem isso que a gente conhece, que a gente vê por aí todos os dias, aí o pessoal fazendo, que é o tal
das campanhas, das mensagens, é o Instagram, é o Facebook, é o Google, é o tráfego pago, que daqui a pouco vocês vão ver também uma mensagem falando de tráfego pago, que tráfego pago hoje, na maioria das vezes, está mais pago do que tráfego, e não dá resultado, e você paga e não dá resultado. Por quê? Por que que acontece que o tráfego pago? Porque alguém fez um curso lá de tráfego pago, não sabe por quê, ele não sabe nada de marketing, então não sabe por que ele vai pagar o tráfego. Não, primeiro você tem que entender o marketing, para depois você poder pagar o tráfego. Vocês estão entendendo por que que vocês vieram aqui hoje? Para a estratégia de crescimento. Aí vem vendas. Vendas é legal. Porque se você não souber gerir vendas, você vai jogar dinheiro fora com tudo aquilo que você fez, se você não souber fechar. Porque vendas tem fechamento. Você tem que saber fechar. Tem que ter o processo e o fechamento. E vendas tem uma série de coisas importantes. Prospecção. Porque o marketing não fez a segmentação? O marketing fez a segmentação. Quem é que vai fazer a prospecção agora? Ah, mas espera aí. Não, ficou confuso. Não, ficou confuso. Ah, por isso que eles estão interrelacionados. Vocês estão vendo que eles têm um ponto em comum, os dois? Porque há um momento que o marketing fala com vendas e um momento que vendas fala com o marketing. Lógico. Aliás, uma das coisas que eu digo para vocês, que na minha opinião já não existe mais marketing e vendas. Para mim isso hoje é uma coisa só. Eles têm uma simbiose tão forte que eles estão juntos. Eles estão juntos. Tá? Então se você tem empresa, fique atento a isso. Depois vem o financeiro. Financeiro é importante. Então eu vou dizer duas coisas para vocês. Ô Marco, registra aí. Vou dizer duas coisas. Se o seu financeiro estiver dirigindo a sua empresa, ela vai quebrar. Se a sua empresa não tiver um bom financeiro, ela vai quebrar. Então o financeiro é o quê? O financeiro é um ente de suporte aos negócios, para tomadas de decisão. E quando ele está lá também interrelacionado com vendas e com o marketing, é porque essa integração tem que existir para você saber se aquele preço que você colocou, agora o meu sistema de produção é eficiente o suficiente, até rimou, para produzir e eu fazer lucro com ele. Tá? Muito bem, aí ele vê receita, lucratividade e faz o check and balance. O que é check and balance? É o vetor de forças entre as funções. Esse é o papel do financeiro. Dúvidas aqui? Fala que vocês têm uma dúvida, assim eu fico mais contente. Eu acho que vocês estão prestando atenção. Muito bom. Para a gente então começar a caminhar para o fim. O que é mesmo metanoia? Mudança da mente, do nosso interior, como eu mudo a minha percepção, mas como eu mudo a minha forma de ver o mundo e como eu interajo com o mundo. Se eu não tiver feito tudo isso, não existe metanoia. Existe uma teoria, tá certo? A segunda recomendação, faça uma metanoia na sua história. Quando eu conversei com o pastor Fernando, o item que me chama a atenção na metanoia é que ela tem a conotação de arrepender-se. O que eu acho interessante nisso? Que quando você vai falar de mudar o seu modo de ser e de pensar, você tem que primeiro dizer que você se arrepende daquele que você era até agora. Você diz, eu não posso mais continuar sendo esse, eu tenho que mudar. Que se não tiver essa insatisfação, você sabe que nós temos um alto grau de tolerância conosco mesmo, né? Aliás, eu sou uma pessoa que eu torço muito por mim e eu sou bastante tolerante. Você tem que ver o meu sistema de perdão, como funciona bem comigo. Eu perdoo menos os outros, mas eu estou de boa. Então, mas se eu não ativar o meu sistema de arrependimento, de dizer, eu não posso mais continuar esse cara, eu não posso, eu tenho que mudar. Então faça qual a sua nova visão? Se você sair daqui hoje e falar assim, eu fui naquela palestra e falei assim, Deus,
agora eu olho lá para frente, é isso que eu vou fazer, e não importa, isso aqui, gente, eu posso falar isso como testemunho, tá? Porque eu estou com 66 anos e meio, 66 e meio, a gente não pode, né? E todos os dias eu quero começar um projeto novo, e eu tenho projetos assim, até os 75 eu já tenho. Agora, com essa discussão do Biden, aí eu estou começando a olhar se dá para fazer um outro depois dos 75, que está um pouco chato esse negócio do Biden e tal. Mas até os 75 eu estou indo bem. Aí você fala assim, mas quem garante? Ninguém garante, mas não estou nem aí, ué. Esse negócio de morrer não é problema meu? Ué. Por que eu vou ficar agora, né? Então, qual a sua nova visão? Ouça Deus. Define e pergunta para Deus, Deus, o que o senhor acha? O senhor gostou? E Deus vai dizer para você se gostou ou se não gostou. Você vai saber. Faça o seu planejamento. Acesse seus recursos. Nós poderíamos ficar aqui mais algumas horas falando sobre isso, sobre recursos internos e recursos externos. Porque muitas das vezes eu faço planejamento, mas eu não tenho recurso interno para aquilo ali. Agora deixa eu contar outra coisa para vocês que não estava previsto, mas eu vou dizer. Muitas das vezes você tem um espírito empreendedor, mas você é zero gestão. O que você faz? Você se mete a fazer gestão sendo que você é empreendedor. Sabe o que você vai fazer? Você não vai ter prazer nenhum do seu empreendimento, vai falir todos. Por que você não faz o seguinte? Vai empreender e contrata um gestor e empreende no outro, paga o gestor. Por que você não faz isso? No seu business, entenda os vetores de sucesso. Quais são os vetores de sucesso do seu negócio? O que é crítico naquilo ali? E trabalhe isso. Cada business tem um ponto crítico. Você não está vendo? Dê 2 passos atrás. Lembra da teoria dos 2 passos atrás? Dê 2 passos atrás. Você vai enxergar o todo. Avalie. Todas as vezes avalie. Deixa eu contar uma historinha para vocês, que também não estava previsto, mas vocês lembram quando Jesus começou a mandar os discípulos dele? Ele falou assim para os discípulos dele, vocês vão sair, mas vocês não levam bolsa, não levam alforge. Vocês vão e voltam aqui. Você acha que isso daí era por acaso? Era um treinamento. Depois ele falou assim, agora vocês levam alforge. E vocês vão numa casa e bate. O meu consultor para assuntos eclesiásticos está aqui na minha frente. Se ele fizer assim, a história está indo bem. Aí ele disse assim, você vai e bate numa casa, e diz assim, paz seja convosco. Se essa casa responder paz, ali você dorme. E quando eles voltaram, Jesus perguntou para ele, e aí, como que foi? Um falou assim, Jesus, você não quer saber, até os demônios nos obedecem. O que isso era, gente? Sistema de treinamento com avaliação. E a gente não aprende. Então, o que a gente vai fazer? Avalie. Feedback, sistema de feedback. Nivaldo, sistema de feedback. Avalie, inove, inovação, renove todos os dias. Esse é o texto que nós lemos em Romanos 12 e 2, tá bom? Em resumo, era isso. E aqui tem uma frasezinha só para você lembrar, representa uma transformação profunda e duradoura de uma organização marcada por uma mudança radical da mentalidade, crenças e atitude que redefine a essência e o propósito, impulsionando um novo patamar de inovação. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para a gente conversar sobre essas e outras cositas mais, afinal de contas, o meu negócio é conversar, tá bom? Pergunta? Obrigado. Pergunta? Vai mandar, gente. Aproveita. Senhor Osmar, o que te move todo dia? Ao levantar da cama, a inspiração sua? Boa pergunta, mas o que me move é a minha visão mesmo. E a pergunta dela a gente não combinou, tá? Mas é a visão do meu projeto. Quando eu disse que até os 75 anos eu tenho um projeto, eu defini um projeto.
e eu reviso esse projeto. E se você olhar, eu posso mostrar para vocês. Ele tem até inter-relações de oportunidades, como elas vão acontecer. Se elas vão acontecer com a gente, eu não sei, mas então todos os dias eu me movo, eu levanto pensando naquilo. E uma coisa importante, eu gosto do que eu faço. Então o que eu faço me dá prazer. Então eu tenho um desafio para mim, mas é um desafio prazeroso. Então digo para você, só para vocês saberem, eu quando é mais ou menos 4h30, 5 horas, já estou fazendo coisas, tá? Então não tem, então isso é o que me move. O que me move é a minha visão. E deixa eu dizer outra coisa para vocês, sabe por que ter visão e planejamento é bom? É a forma de você glorificar a Deus, porque quando as coisas acontecem porque acontecem, você não sabe se deu certo porque Deus, foi por acaso, se não foi. E quando você tem planos, não, ela aconteceu, você fala, ó, deu certo, glória a Deus. Sabe, você tem razões para agradecer ou você tem razões para se desenvolver. Mais perguntas, podem perguntar. Eu quero saber até que ponto um negócio que não tenha dado certo e te gera um certo bloqueio, até que ponto possa interferir na sua visão. Porque isso aconteceu comigo. Estou num novo projeto, só que às vezes algo que não deu certo lá atrás acaba me bloqueando no desenvolvimento do novo projeto. A pergunta dela é fantástica do ponto de vista de descontinuação de projetos e de início de novos projetos. Por que é que a gente falou aqui sobre visão, planejamento, ou o seu business plan, o seu plano de negócio, depois o seu acompanhamento? Por que nós falamos de financeiro? Porque aquilo ali, no entorno daquilo está um sistema gerencial. E no sistema gerencial você vai avaliando o que está dando certo e o que não está, e por que não está. E você vai avaliando para suas tomadas de decisão. Tem uma coisa importantíssima, minha gente, que chama-se a mudança dos fatores de decisão após a decisão. Está claro, né? Mas explico. Todas as vezes que você alinha um sistema de decisão e toma uma decisão, o que acontece com os fatores da decisão? Eles mudam, porque você tomou a decisão. O fato de você ter tomado a decisão muda os fatores da decisão. Então, às vezes, você toma uma decisão por um negócio que depois que você tomou, no acompanhamento você descobre que aquilo não performa do jeito que você espera. E aí você faz processo de correção de rota. Agora você tem que saber até onde o esforço da correção de rota está alinhado com o seu momento. Com o seu momento. Pessoal, repita comigo, momento. Sabe por quê? Porque às vezes nós rotulamos nós mesmos, eu sou assim. Não, não é eu sou, eu estou. Então às vezes o seu momento não é para tolerar tudo isso daqui. Então nesse momento o que você faz? Você cria uma descontinuação desse negócio. Mas para descontinuar, seja inteligente. Porque você pode descontinuar de uma forma mais inteligente ou menos inteligente. Você pode jogar fora ou fazer uma descontinuação inteligente. Então se eu disser para você, se algo está contrariando os seus princípios, valores e prioridades daquele momento, de repente é a hora de descontinuar. Ou de repente é a hora de mudar a composição do negócio. Porque tem um negócio em business, sobre a vivência do business, chama Merger and Acquisition. Merger é quando você faz fusões.
Então você pode, com um business, ao longo da vida, ele pode se manter, que normalmente decresce, ele pode crescer, ele pode suceder, ou ele pode vender, ou ele pode fazer um merge, uma fusão. Então, antes de tomar a decisão de jogar o negócio fora, você tem que entender qual é a melhor forma da descontinuação. Às vezes, a melhor forma da descontinuação é encerrar o negócio mesmo, mas isso tem que ser uma decisão muito centrada, muito tranquila. E, normalmente, alguém ajudando a tomada de decisão, é bom você ter alguém para conversar. Tá? Perguntas? Assim não tem graça. Pastor Fernando, outra vez eu vou fazer um contrato. Só vem se tiver mais do que cinco perguntas. Menos de 5 perguntas eu não venho. Então tá bom, gente. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês.